Deus quiser. Irã Mendonça Cabral. Presente. Náudia Faedo. Iturival Nascimento. Luciano Perpétuo. Idelson Mendes. Celso Moraes. Presente. Lucivaldo Medeiros. Elecir Casagrande. Paulo Henrique Guimarães. Presente. Leonardo Fonseca. Eliane Moraes. Presente. José Antônio Pacheco Pereira. Leilton Ribeiro. Presente. Lúcia Batista. Luiz Alves de Oliveira. Maria José Guimarães. O que é? Manuel Pereira dos Santos. Orércio Ferreira. Anásio Ayrton. Presente. Nilton Ferreira. Peraí. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 9 de maio de 2016. Pela ordem, presidente. Pela ordem do vereador Idelson Mendes. Você quer passar para você? Pela ordem do vereador Idelson. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento toda a mesa diretiva, cumprimento todos os vereadores, imprensa, público em geral, os internautas. Pedi pela ordem, senhor presidente, só para oferecer essa oração, o salmo do dia de hoje, já passado, mas na intenção ainda de todas as mães aqui da Câmara e também do nosso município, oferecer essa oração da manhã de hoje, parabenizando todas as mães, senhor presidente. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do salmo e oração do Pai Nosso. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumem-se, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival Nascimento Júnior, que faça a leitura. Projeto de lei 28/2016. LDO. Projeto de Lei 28/2016 institui diretrizes para as metas e as prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital, orientando a elaboração da lei orçamentária. Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, tendo em vista que dispõe a lei orgânica municipal, aprovou a lei de autoria do Executivo Municipal. O senhor Juraci Martins, prefeito municipal de Rio Verde, sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. As diretrizes orçamentárias para o exercício 2017, de acordo com o disposto no parágrafo 2º, artigo 1º da Constituição da República, dispositivo da Constituição Estadual da Lei Orgânica do Município. 1. Institui normas gerais e diretrizes para a elaboração do orçamento do município, compreendendo as metas, prioridades e as despesas de capital da administração pública municipal para o exercício 2017. A Lei de Diretrizes Orçamentárias contém anexo de metas fiscais e o anexo do risco fiscais. Os anexos a metas fiscais contêm demonstrativo 1, demonstrativo 2 e 3. Da organização e da estrutura dos orçamentos.
Para efeito dessa lei, entende-se por programa um instrumento de organização da ação governamental visando a caracterização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas. Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resulta um produto. As metas fiscais serão indicadas em nível de substituto e agregados segundo os respectivos projetos de atividade, conforme especificado no artigo 27 e 28 da Lei 4.320/64. A Lei Orçamentária Anual conterá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento, o orçamento de Seguridade Social. Deverá estar contabilizado com o Plano Plurianual PPA. Terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional, geográfico, renda e escolaridade, procurando igualar o Índice de Desenvolvimento Humano IDH de todas as comunidades integrantes do município. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação das despesas. Os créditos especiais e ordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgentes. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas aos órgãos de administração direta que atuam na área da saúde. A Lei Orçamentária Anual e os seus anexos compreenderão orçamento fiscal, a discriminação da legislação da receita e da despesa referente ao orçamento fiscal, as informações complementares ao orçamento fiscal e o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária. As informações complementares serão compostas por demonstrativos contendo 1. Evolução da receita do Tesouro Municipal. 2. Evolução da despesa do Tesouro Municipal segundo as categorias econômicas. 3. Despesa do orçamento fiscal. 4. Resumo da receita do orçamento fiscal, do orçamento de investimento e do orçamento de Seguridade Social. 5. Resumo da despesa do orçamento fiscal, do orçamento de investimento e do orçamento de Seguridade Social. 6. Receita do orçamento fiscal, do orçamento de investimento e do orçamento de Seguridade Social. 7. Despesa do orçamento fiscal, o orçamento de investimento e do orçamento de Seguridade Social, segundo o órgão e origem de recurso e demonstrativo consolidado das despesas totais do órgão por programa segundo as categorias econômicas. A lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará será constituída ainda. 1. Memória de cálculo do montante do recurso para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. 2. O município destinará para dispêndio do custeio e investimento com a saúde, no mínimo, 15% das receitas com impostos e transferências constitucionais. A reserva contingência será destinada ao atendimento de passivos contingentes, de outros riscos fiscais imprevistos, de outros eventos fiscais imprevistos, contrapartida de receitas de capital não prevista no orçamento, de despesa prevista na LDO não contempladas no orçamento. O montante da reserva de contingência será de no mínimo 1% da receita corrente. Do cumprimento das metas. O Poder Executivo estabelecerá até 30 dias após a publicação do orçamento a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso. Parágrafo 1º. Os chefes do Poder Executivo e Legislativo estabelecerão por decreto próprio até 30 dias da data da publicação da lei orçamentária, a LOA, as normas para execução do sistema de planejamento financeiro. Parágrafo 2º. O planejamento é responsável pela coordenação da elaboração do planejamento financeiro mensal do Poder Executivo. A redução dos gastos com combustível para a frota de carros leves destinada à administração geral da Secretaria a Departamento, eliminação de despesa variável com pessoal, redução de despesa com serviços de terceiros, redução da tarifa de energia elétrica, telefone e material de expediente. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujo empenho for limitado dar-se-á de forma proporcional. A Câmara de Vereadores poderá restinar a receita nos casos de comprovação de erro de ordem técnica ou legal, omissão de ordem técnica ou legal. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao montante das despesas de capital constante do projeto de lei orçamentária anual. A Prefeitura disponibilizará para a Câmara de Vereadores e ao Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos, as estimativas e as memórias de cálculo das receitas para exercício subsequente.
A Prefeitura disponibilizará para a Câmara dos Vereadores e o Ministério Público, até 30 dias após a publicação dos orçamentos e desdobramentos das receitas, para exercício subsequente em metas bimestrais de arrecadação com especificação em separado das medidas de combate à evasão fiscal, à sonegação fiscal, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária, poderão ser considerados os efeitos de proposta de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de lei que estejam em tramitação no Poder Legislativo. Da renúncia da receita. A renúncia de receita compreende a anistia, remissão de débitos cujo montante seja superior ao do respectivo custo de cobrança, o subsídio, o crédito presumido, a concessão de isenção em caráter não geral, diminuição de alíquota, redução de base de cálculo. Outros benefícios que correspondem ao tratamento diferenciado, desde que não seja caracterizado tratamento desigual entre os contribuintes, que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente de denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária que compreenda a renúncia ou receita deverá: 1. Estar acompanhada da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. 2. Atender pelo menos uma das seguintes condições: a. Demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária anual e de que não afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo das metas fiscais da lei diretiva orçamentária. B. Está acompanhada de medidas de compensação no exercício que deva iniciar sua vigência nos 2 subsequentes, por meio de aumento de receita preveniente. B1. Da elevação de alíquota. B2. Da ampliação da base de cálculo. B3. Da criação de tributos. Artigo 54. Concessão e ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, que além de compreender renúncia de receita, estiver acompanhada de medidas de compensação no exercício, em que deva iniciar sua vigência nos 2 exercícios seguintes. Só entrará em vigor quando forem implementadas as medidas de compensação. Artigo 55. A lei que concede ou amplie incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após a anulação das despesas em valor equivalente, caso produza impacto financeiro no mesmo exercício. Artigo 56. Os contribuintes que se enquadrem na legislação específica de isenção do IPTU terão o benefício e não caracterizará como anistia. Parágrafo único. A isenção se estende aos usufrutuários do imóvel desde que comprovada a sua condição. Capítulo da geração de despesa. A criação e expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, projetos que acarrete aumento de despesa relevante será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem, adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual, compatibilidade com a lei de exercícios orçamentários, LDO. As despesas de aperfeiçoamento de ação governamental, projetos, ficam classificadas em 2 grupos. Grupo 1, grupo das despesas relevantes. 2, grupo de despesas irrelevantes. Artigo 59. As despesas relevantes são aquelas que ultrapassam o valor máximo da dispensa da licitação. Artigo 60. As despesas irrelevantes são aquelas cujo objeto caracteriza a irrelevância desde que não ultrapasse o valor máximo da dispensa da licitação para a compra de materiais e outros serviços, como determina a Lei 8.666 e demais alterações. Artigo 60. A despesa objeto de dotação específica e suficiente que esteja abrangida por crédito genérico apresentará adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, se somada todas as despesas da mesma espécie realizada e a realizar. A despesa apresentará compatibilidade com a lei de diretriz orçamentária LDO se estiver em conformidade com suas prioridades. A criação ou aumento de despesas destinadas ao serviço da dívida pública, encargos e amortização não precisarão estar acompanhados da estimativa de impacto orçamentário e financeiro e poderão ser executadas independentemente da implementação de a. Comprovação de que a despesa criada
ou aumentada não afetará as metas de resultado primário e nominal do anexo de metas fiscais da Lei Diretiva Orçamentária LDO. B. Medidas de compensação nos períodos seguintes pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente da despesa. Despesa com Seguridade Social. A criação, a majoração ou a extensão de qualquer benefício ou serviço relativo à Seguridade Social, inclusive os destinados aos servidores públicos, ativo e inativo, e aos pensionistas, despesa obrigatória de caráter continuado, serão acompanhados de 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro, instruído pelas premissas e metodologia de cálculo utilizados no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. 2. Demonstrativo da origem dos recursos para o seu custeio. 3. Comprovação de que a despesa criada, majorada ou estendida não afetará as metas de resultado primário e nominal do anexo de metas fiscais da Lei Diretivas Orçamentárias LDO. 4. Medidas de compensação nos 2 períodos subseguintes pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 5. Adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, a LOA. 6. Compatibilidade com o Plano Plurianual PPA. 7. Compatibilidade com a Lei de Diretivas Orçamentárias. Comprovação por parte do Ministério de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributo, empréstimo e financiamentos devidos ao ente transferidor. A não utilização em finalidade diversa pactuada. A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas aos benefícios, às pessoas portadoras de deficiência e aos idosos em cumprimento ao disposto do artigo 203, inciso da Constituição. O município, quando interessado em realizar operações de crédito, antecipação de receita orçamentária, formalizará o seu pleito. 1. Fundamentando em parecer de seus órgãos técnicos e jurídico, demonstrativo, relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação, o entendimento das seguintes condições: existência de prévia e expressa autorização para a contratação no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação. Observamos os limites e condições fixados pelo Senado Federal. Autorização específica do Senado Federal quanto se trata de operações de crédito externo. Disposições finais. O município fica autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, se houver autorização de lei orçamentária, convênio, acordo, ajuste ou congêneres, comprovação por parte do beneficiário de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributo, empréstimo, financiamento devido a ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. B. Não utilização em finalidade diversa da pactuada. C. Atender a todas as exigências da lei orçamentária fiscal. O projeto de lei orçamentária anual, LOA, será apresentado com a forma e detalhes escritos nesta lei, aplicando-se que couber aos demais posições legais. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a inserir na lei orçamentária anual LOA novos projetos e atividades por decreto, devendo estes serem convalidados posteriormente pelo Poder Legislativo. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a rever os cálculos das receitas projetadas nos anexos da presente lei, apresentando novas memórias de cálculo no projeto de lei orçamentária LOA para o exercício 2017. Nos termos do artigo 106 da lei orgânica, os secretários municipais serão responsáveis pelo ordenamento das despesas de suas pastas a fim de que se cumpram as metas estabelecidas nos respectivos programas. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Estado de Goiás, 5 de abril de 2016. Juraci Martins de Oliveira. Solicito secretário da mesa, vereador Iturival, faça a leitura do projeto de lei 31/2016. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, essa primeira leitura foi da LDO? Que está entrando hoje, vereadora. Hã? Está entrando hoje. Pois é, a primeira leitura, Foi, né? isso, da LDO. Senhor presidente, só gostaria de que reforçasse antes do início da leitura, porque como é uma leitura cansativa, mas é um projeto de lei extremamente importante, né?
que a Lei de Diretriz Orçamentária, mesmo sendo cansativa, é um documento primordial, diria que é a espinha dorsal da administração. Então, entendo que quem está ouvindo, os internautas, não está entendendo o que foi colocado, né? A importância e cumprindo também o prazo previsto na Constituição, né? Que a LDO entra até o dia 30 de abril, né? Para essa Casa de Lei, porque ela é que dita as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual. E também muito importante, porque é um documento que tem que ser muito discutido, porque nós estamos aprovando, nós vamos aprovar a lei para a vigência da próxima administração. Obrigado, senhor. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Turival Nascimento. Senhor presidente, às vezes, como diz a nova vereadora, não é bem esquecido, porque o plenário, a maioria, não faz silêncio, não tem condição de entender. Muito difícil, às vezes, de falar, porque está falando e as pessoas estão fazendo outro assunto e atrapalha a leitura, que é cansativo, como diz a nova vereadora, e do secretário falar e as pessoas com outros assuntos e não escutam o que a gente está falando. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu entendo que precisa mesmo, a mesa às vezes está colocando, chamando atenção. Agora, se for para mim, está aberto aqui, e eu já li até com antecedência, porque esse documento já entrou há muito tempo, eu sei tudo. É por isso que eu estou chamando atenção pela importância, né? Eu estou apenas contribuindo, jamais criticando. Então, quando está com a leitura, chama a atenção e realça mais pela importância. Agora, quanto a colocar no plenário aqui, entendo que é a mesa, eu estou apenas contribuindo. Longe de fazer crítica. Entendo que aqui os trabalhos têm que ter um pouco mais de atenção mesmo. E concordo com o senhor, né, que está fazendo a leitura, que é um documento cansativo e que precisa da colaboração, sim, dos pares da casa. Solicito, secretário Turival, que faça a leitura. Projeto de Lei número 31, 2016. Altera a Lei 6.378, de 16 de dezembro de 2003, o PPA de 2014 2017, a Lei 6.553, a LDO para 2016 e a Lei Orçamentária Anual, a LOA 2016 e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Ficam inclusas as metas e ações na Lei número 6.378, o PPA 2014-2017, órgão 3, Prefeitura Municipal de Rio Verde, unidade 0323, Subprefeitura de Uruana, programa 5027, programa Distrito Solidário, ação, manter atividades desenvolvidas no distrito. Artigo 2º, ficam inclusas as metas e as ações na prioridade da Lei 6.553. Artigo 3º, ficam por força da PNT autorizada a abertura de créditos adicionais no valor de 12.308,65 para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Órgão 3, função 4, projeto de atividade 2698, fonte 100, valor 12.308,65. Artigo 4, cobertura de créditos aberto no total de 12.308 será reduzida à ficha 201.60.153. Órgão 18, Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, unidade 1836, programa 5013, ação 2664. Artigo 5º, ficam inclusas as metas e ações na prioridade da Lei 6.553. Artigo 6º, ficam por força da lei autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 3.000 para a cobertura de despesas nas seguintes dotações. Órgão 18, programa 5013, fonte 200, elemento 3393, R$ 3.000. Artigo 7. A cobertura do crédito aberto no total de 3 mil será por superávit. Órgão 10, Fundação Municipal de Educação, unidade 1002, programa 5.000, ação criar. Artigo 8º. Ficam inclusas as metas e as ações na prioridade da Lei 6.553, LDO para 2016. Artigo 9º. Ficam por força da presente lei autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 15.906,90 para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Órgão 10, programa 5.000, projeto criar, fonte 100, elemento 449051, valor R$ 15.906,90. Órgão 10, Fundação Municipal da Educação, unidade 1002, programa 5023, ação 2679. Manter atividade do ensino fundamental. Artigo 10. Ficam inclusas as metas e as ações na prioridade da Lei 6.553 para 2016. Artigo 11º.
ficam, por força da lei, autorizadas a abertura de créditos especiais no valor de R$100 para a cobertura de despesas nas seguintes dotações. Órgão 10, programa 5023, fonte 100, elemento 339092, R$100. Artigo 2º. A cobertura de créditos aberto no total de R$100 será reduzida à ficha 201 60793. Órgão 10, Fundação Municipal da Educação, unidade 1002, programa 5023, ação 2680, manter atividade de ensino infantil. Artigo 13º. Ficam inclusas as metas e as ações na prioridade da LDO 2016. Artigo 14º. Ficam por força da lei autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$100 para a cobertura de despesas nas seguintes dotações. Órgão 10, projeto 2668, programa 5023, fonte 100, elemento 339092, R$100. Artigo 15º. A cobertura dos créditos abertos no total de R$100 será reduzida à ficha 201 60793. Artigo 16º. O Poder Executivo, do interesse da administração, poderá suplementar e reduzir os créditos especiais aprovados nesta lei para atender às insuficiências das demais dotações orçamentárias dos órgãos da administração. Artigo 17º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela Lei nº 6.569, de 14 de dezembro de 2015. Artigo 18º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar as alterações e inclusões necessárias na Lei 6.378, no PPA, na Lei 6.553, na LDO 2016 e na LOA 2016. Artigo 19º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação no Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 32/2016. Projeto de lei no 32 de 2016. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica revogada em todos os seus termos a Lei 4.784 de 2004, 23 de março de 2004, que doou o imóvel denominado Lote 4 da quadra 6 da Vila Carolina, da Vila Rosalina, escrito na matrícula R01M11984, do cartório de registro de imóveis local, à Associação dos Pensionistas da Polícia e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Artigo 11. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 33/2016. Você pode pegar. Projeto de Lei 33, 2016, dispõe sobre a regulamentação das feiras livres do comércio nela realizado e o uso de área pública para tal fim e da outras providências. Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei regulamenta as feiras livres, as quais se constituem um ponto ou nó de encontro de fluxo de pessoas, mercadorias e informações e tem por finalidade a exposição e venda de mercadorias no varejo, sejam elas alimentícias ou não, em local público e de forma transitória mediante autorização do Poder Público Municipal. Artigo 2º. As feiras livres são localizadas em vias, logradouros públicos ou terminais, sob a gestão da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Parágrafo 1º. Para efeito dessa lei, conceitua-se como terminais os espaços públicos dotados de estrutura coberta e especialmente destinados à atividade de feiras livres. Parágrafo 2º. As feiras livres são permitidas em caráter precário, com mobiliário removível e com duração máxima de 1 dia por semana, observando o disposto no parágrafo único do artigo 3º. Artigo 3º. São denominados feirantes as pessoas físicas capazes, microempreendedores individuais, cooperativas, associação de produtores ou artesãos e instituições assistenciais situadas no município de Rio Verde, desde que estejam regularmente reautorizadas pela administração pública municipal para exercer o comércio nas feiras livres. Artigo 4º. As mercadorias comercializadas podem ser: parágrafo 1º, mercadorias alimentícias, hortifruti granjeiros, industrializados, alimentos prontos ou manipulados destinados ao consumo humano. Mercadorias não alimentícias podem ser naturais, flores, xaxins, terra vegetal, sementes, adubos, etc.
B. Manufaturadas, produtos de tecidos, couros, metais, cerâmica, madeiras, entre outros. C. Exploração de brinquedos tais como cama elástica, pula-pula, piscina de bolas, castelo inflável e outros do gênero, objetivando fomentar o lazer local, a integração da comunidade e o comércio ordenado, respeitando os limites legais para sua instalação e funcionamento. Artigo 5º. A comercialização de produtos industrializados deverá estar acompanhada de nota fiscal de compra. Parágrafo 1º. As mercadorias e produtos importados poderão ser comercializados desde que apresentadas as respectivas notas fiscais de compra e a comprovação do pagamento do imposto que exceder a cota especificada pela Receita Federal. Parágrafo 2º. Além do obrigatório atendimento às normas gerais estabelecidas nessa lei, a venda e exposição de mercadorias definidas no artigo 4, nas feiras livres, submetem-se às demais normas sanitárias, consumeristas, ambientais e tributárias em vigor. Artigo 6º. A manipulação de alimentos prontos ou semi-prontos para o consumo humano no local da feira dependerá de prévia autorização do Departamento de Vigilância Sanitária para este fim, sem prejuízo da necessidade de obtenção de autorização para o exercício do comércio nas feiras livres. Artigo 7º. O comércio de carne, pescados e aves abatidas deverá obedecer às normas sanitárias em vigor, exigindo a identificação de origem e certificação sem prejuízo da necessidade de obtenção de autorização para o exercício do comércio nas feiras livres. Das vedações. Artigo 8º. Fica vedada a exposição e comercialização de alimentos no chão. Artigo 9º. Não será permitida a comercialização dos seguintes produtos: bebidas alcoólicas destiladas, qualquer bebida envasada em garrafa de vidro, animais vivos de médio, grande porte, tais como suíno, caprinos, equinos, ovinos e bovinos. Artigo 10º. É vedada a comercialização de produtos por essa sem autorização de produtos não abrangidos ou em desconformidade com a autorização obtida, bem como de produtos cuja comercialização seja expressamente proibida nas feiras livres. Da administração e do funcionamento. Artigo 1º. Compete à Secretaria Municipal do Cultura do Abastecimento autorizar, fiscalizar, localizar, dimensionar, classificar e suspender o funcionamento, remanejar e extinguir as feiras livres. Estabelecer os critérios norteadores da escolha dos feirantes a serem licenciados, priorizando-se conjuntamente a ordem cronológica da antiguidade, no exercício da atividade na feira, objeto de requerimento. 3. Fiscalizar o cumprimento das normas tidas sem prejuízo da fiscalização dos órgãos competentes. Agência Municipal, Ação Urbana e Vigilância Sanitária. 4. Executar as medidas administrativas relativas à inscrição e autorização dos feirantes. Delimitar o espaço público a ser utilizado, fixar a quantidade de equipamentos instaláveis e o número de pessoas a ser licenciadas para o exercício da atividade comercial em cada feira. 10. Artigo 2º. Compete ao Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária autorizar, localizar, dimensionar, classificar, reclassificar, suspender o funcionamento, manter, remanejar ou extinguir as feiras livres total ou parcial, conceder, revogar, cassar autorizações e credenciamentos e aplicar as penalidades previstas nessa lei. Expedir normas regulamentares, limitar o número máximo de bancas na porfeira. Terceiro, as feiras livres funcionarão em vias logadores públicos ou terminais com horários locais previamente estabelecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, sendo vedada a realização no mesmo local de mais de uma feira por semana. Os dias e horários para a realização das feiras livres, a padronização dos mobiliários e equipamentos, as condições mínimas de higiene, a padronização na indicação das feirantes e as condições de armazenamento e disposição do resíduo sólido serão definidos por meio de decreto. A área total a ser utilizada, cada feirante livre será fracionada no sentido de atender aos diversos segmentos produtos a serem comercializados da seguinte maneira: 60% destinado ao hortifrugangeiro, 10% a produtos industrializados, 15% destinado ao setor de alimentação e 15% à localização de brinquedos. Da autorização. A autorização será concedida em regime anual por ato unilateral da administração pública municipal. Da extinção da autorização. A autorização poderá ser revogada a qualquer tempo pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, por critério de convênio oportunidade da administração pública. Em qualquer hipótese da revogação ou cassação, será devida a autorização a qualquer indenização. Os feirantes autorizados serão sujeitos às seguintes penalidades, as quais deverão ser aplicadas conforme a gravidade da infração e a reincidência na prática do ato infracional: advertência, multa, apreensão de bens e mercadorias, suspensão temporária da autorização, cassação da autorização.
O valor da multa a ser aplicada nas hipóteses de infração previstas nos artigos 22 e 23 desta lei será de R$ 250, considerando ainda o INPC como a índice referencial de corretivo do valor monetário. Parágrafo 3º. Em caso de primeira reincidência, na mesma infração, fixa-se o dobro da multa combinada e em segunda reincidência o triplo. O pagamento da multa não exime o infrator de cumprimento das demais exigências legais e regulamentares pertinentes. Quando aplicada a pena de suspensão temporária de autorização, isoladamente ou não, poderá ser aplicada a penalidade de cassação da autorização em caso de reincidência na mesma infração. Mercadoria, equipamento, produto e tudo mais que for apreendido nas feiras livres serão recolhidos ao depósito municipal. Sem prejuízo de outras infrações e penalidades previstas na lei, constitui infração do feirante autorizado deixar de exibir ou portar documentos exigidos para fiscalização, deixar de observar as condições básicas da higiene, deixar de recolher lixo produzido por sua atividade ou não acondicionado em depósitos fechados, desacato ao servidor público, ausentar-se da direção do comércio sem indicação de empregado, deixar de manter todos os equipamentos referentes a pesos e medidas dentro dos padrões que tem fixado pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas, utilizar equipamentos fora da padronização exigidas. Após a publicação dessa lei, o Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária poderá conceder aos feirantes que atenderem o requisito previamente estabelecido por autorização prévia, no prazo de 90 dias, a fim do qual poderá ser expedida a respectiva autorização anual nos termos previstos nesta norma. A fiscalização exercida pelo Poder Público deverá ser previamente de caráter educativo. A administração municipal poderá cobrar o ressarcício dos autorizados pelos custos relativos ao fornecimento de bens e serviços necessários à realização das atividades do feirante. Artigo 26. A criação de novas feiras estará subordinada às existentes do interesse público, ficando condicionada à análise dos respectivos impactos ambientais e sobre o tráfego urbano pelos órgãos municipais competentes. Artigo 27. Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Agricultura. Artigo 28. As despesas decorrentes dessa lei incorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 29. Essa lei será regulamentada por ato do Poder Executivo. Artigo 30. Essa lei entrará em vigor da data de sua publicação. Gabinete Prefeito do Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei complementar 64/2016. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu gostaria de fazer a propositura que não fosse lido o projeto de lei complementar 64, mesmo porque não foi apresentado em tempo hábil, chegou hoje. Trata-se de uma alteração no plano de carga e salário, que afeta diretamente um concurso que foi realizado e com data retroativa a 15 de abril de 2016, portanto, anterior à realização do concurso. Entendo que esse projeto de lei é digno de uma reunião, de uma explicação, né, e nós não podemos aceitar de goela abaixo que entre o projeto de lei de última hora com data retroativa, mesmo porque o concurso já realizou. E nós já fizemos uma alteração de emergência, então eu gostaria que fizesse uma reunião e que não colocasse em pauta a leitura desse projeto. Peço as palavras, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Celso, líder de governo. Senhor presidente, esse projeto de lei complementar, eu acho que ele se faz necessário devido a estar atendendo uma recomendação do TCM, só para que possa regularizar a questão em relação à nomenclatura lá, algumas exigências que o TCM pediu para que fosse observado, de forma que eu vejo necessário e eu gostaria que ele fosse feita a leitura assim, para que nós pudéssemos dar um andamento devido à matéria, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Então eu gostaria que viesse a orientação do TCM, que eu sei que o TCM julga irregular devido a vícios, é diferente. Então que enviasse para essa casa de lei até amanhã, né, a orientação do TCM que deveria passar aqui, porque na verdade não é isso. É para consertar os equívocos, né, que a administração faz, porque o TCM não determina nada a legislativo nenhum. Só informar a vereadora Lúcia que a leitura tem que ser feita, vereadora. Aí depois, quando for posto em votação, aí Vossa Excelência pode fazer propositura para pedir vista ou que seja retirado. Isso, né? Solicito, secretário, que faça a leitura. Projeto de lei complementar 64/2016.
A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 2, categoria operacional da Lei 3.853, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e vencimentos funcionários públicos do município de Rio Verde, modificando requisitos de cargos, passando a vigorar com a seguinte redação. Anexo 2, categoria operacional. Cargo, merendeira, requisitos. Maior alfabetizado. Não, maior não. Alfabetizado. Concurso público. Cargo, coveiro. Requisitos, alfabetizado. Concurso público. Cargo, operador de máquinas pesadas, alfabetizado, concurso público. Artigo 2º. As demais disposições da Lei 3.853 permanecem inalteradas. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, com letra do prefeito de Rio Verde, 15 de abril de 2006, Juraci Martins de Oliveira. Consulta plenário se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Caminho ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Zé Antônio, projeto de lei 64/2016, 31/2016, projeto de lei 32/2016, projeto de lei 33/2016, projeto de lei 28/2016 para os devidos pareceres. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos, da palavra está franqueada. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Casa Grande. Senhor presidente, caminhar requerimento a Vossa Excelência número 88. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que abaixo subscreve, após ir em plenário e cumprir as demais formalidades, requer a Vossa Excelência ouvir de ofício ao secretário de Ação Urbana, Antônio Roseli, solicitando o mesmo que autorize o funcionamento dos cemitérios da cidade até às 22 horas, uma vez que a população está reclamando e querendo que seja liberado para fazer o sepultamento até às 22 horas, conforme é nos grandes centros e as cidades maiores. Requerimento número 89. O vereador que abaixo subscreve, depois de cumprir as formalidades, vem a Vossa Excelência requerer ofício ao prefeito do Juraci, solicitando o mesmo a suspensão imediata as multas das câmaras de monitoramento, das câmaras de vigilância, uma vez que não foi orientada a população, e que antes de multar, faça um anúncio à população e avise a população. Requerimento número 104. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir plenário, cumprir as demais formalidades regimentais, requer Vossa Excelência envie de ofício ao secretário de Ação Urbana, Antônio Roseli, solicitando o mesmo, que aumente a equipe de fiscalização de combate à poluição sonora, visando atender o apelo da população. Requerimento número 105. O vereador que abaixo subscreve, requer Vossa Excelência envie de ofício ao diretor de Agência de Mobilidade e Trânsito, Colemar Antônio, solicitando do mesmo que faça a sinalização de faixa de travessia e pedestre na rua Nísio Jaime de Guzmão e demais mediação do Colégio Frederico Jaime, para oferecer segurança aos alunos e evitar acidentes. Continua franqueado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, apresentar o requerimento 102 de 2016, que requer de Vossa Excelência o envio ao diretor da Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito, solicitando a implantação da faixa de pedestre na porta de todas as escolas, quer sejam públicas ou particulares, em Rio Verde, em decorrência do grande fluxo de veículos automotores, o que coloca em risco a segurança dos alunos. Nesses termos, pede deferimento, vereadora do PRP, Lúcia Batista. E no momento, senhor presidente, quero me inscrever para assuntos parlamentares. Pela ordem. Está escrito em assunto parlamentar, vereadora Lúcia. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, também encaminhar um requerimento verbal, Vossa Excelência,
onde eu e o vereador Celso da Silva Moraes, vereadores do Solidariedade, solicita o encaminhamento de um ofício ao excelentíssimo senhor governador Marconi Perillo, solicitando o mesmo que seja liberado as escrituras do Céu Azul, com urgência, preferência e destaque, e que seja votado na manhã de hoje. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu não estou vendo eficácia nesse requerimento verbal, já que foi promessa do prefeito entregar todas as escrituras, parece que tem até departamento, né, de regularização. Agora eu não estou entendendo esse requerimento feito, principalmente por um vereador da situação, né? Então, senhor presidente, isso demonstra que ele não confia que essas escrituras serão regularizadas e nem entregues para a população, porque agora já partiu e pulou direto para o governador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Com a palavra, vereador Leilton, estava esperando. Senhor presidente, pedi a palavra para apresentação de requerimento. Requerimento número 103. O presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário, cumpridas as demais formalidades regimentares, requer de Vossa Excelência ouvir de ofício ao excelentíssimo secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, Luiz Carlos Sabino, solicitando asfalto na rua Alameda Contorno, setor Bela Vista, em Oruana. Nesse termo, peço deferimento. Assinado pelo vereador Leilton, do PSB. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Celso. Senhor presidente, só para poder, para que Vossa Excelência me inscreva em assuntos parlamentares, senhor presidente, e ainda em tempo, ainda reforçando o requerimento que o vereador Casagrande entrou nessa casa, até porque, senhor presidente, apesar do prefeito estar fazendo todos os esforços que está sendo feito para poder escriturar e dar escritura em todos os bairros que porventura não tiver, lembrar que o Céu Azul tem que direcionar para o governo do Estado, é o governo do Estado, não é o prefeito não, mas mesmo assim o prefeito está imbuído e está trabalhando com essa finalidade, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Também me inscrevi em assuntos parlamentares, presidente. Está escrito, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Escrever em assuntos parlamentares. Está escrito. Pela ordem, vereador Idelso. Pela ordem, não quero pela palavra. Com a palavra, vereador Idelso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Não, senhor presidente, até saiu. Gostaria até de perguntar ao vereador Elecir se foi o Marconi que mandou ele escrever em assuntos parlamentares, porque ele leu aqui imediatamente, ele se inscreveu, passou o tempo dele, né? Então deve ter sido o Marconi que pediu para ele escrever. Após, ele deveria ter inscrito, ele foi o primeiro a falar, né? Tem que inscrever em primeiro lugar, não aguardar que eu me inscreva para que a prole saia, né, em defesa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, requerimento do vereador Casagrande, a gente vê que é de grande valia, mas, senhor presidente, esse trabalho lá do Céu Azul, das escrituras, ele já começou há muito tempo, né? Pelos secretários que passaram lá pela pasta, que fizeram um levantamento, pegou o documento do pessoal, mandou para Goiânia para fazer as escrituras, e ele deve estar tendo alguma informação, senhor presidente. Luziano deve ter passado para ele, o pessoal lá da GEAP que vai vir as escrituras, aí ele está fazendo agora o requerimento, entrega com urgência, senhor presidente. Só que a população sabe o trabalho que já foi feito em cima do bairro Céu Azul, pelos secretários que passaram pela pasta, que acompanhou todo o procedimento, né, da entrega dessas escrituras, que não é do dia para a noite que passa as escrituras não, senhor presidente. Há 19 anos, o pessoal do Céu Azul está esperando essas escrituras, muita gente se empenhou, muita gente trabalhou para isso, e se vir é mérito de várias pessoas que trabalharam e passaram por aquela pasta, senhor presidente. Pela ordem. Eu acho que a criança que tem mais pai é essa escritura do Céu Azul, que eu me recordo, na época do saudoso ex-prefeito Paulo Roberto, Jeromim, Jesus Catarino, é pai que não acaba mais. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Inclusive, eu quero deixar o convite ao vereador Leonardo, que o trabalho, tanto é que não foi feito, que a GEAB já convocou o secretário Luziano da Silva Moraes, e tem que fazer o levantamento, a medição de todo Céu Azul, fazer o levantamento de todos os proprietários, encaminhar
toda a documentação para solicitar a escritura. Então, nada foi feito para trás, isso é conversa fiada, que me desculpe o secretário, mas o documento já está na mão do secretário Luziano e amanhã eu vou trazer a cópia para ele, pedindo todo o levantamento de proprietário de terrenos do Céu Azul. Tanto é que se foi feito, foi extraviado. Está lá um documento assinado pelo diretor do GEAB solicitando a tal documentação. Palavras, presidente. Aproveitando que o vereador Casagrande já entrou nessa questão do governo do estado, o governador aí autorizando a escritura do Céu Azul, solicitou um requerimento, e eu vou falar, já falei isso há 3 meses atrás, vou falar de novo. Estou tentando, através da Câmara, em nome de todos os vereadores, fazer uma audiência pública sobre segurança pública, porque Rio Verde não suporta mais. E eu tentei com o vice-governador rioverdense, vice-governador que fala que é rioverdense, marcar com ele para ele vir, dar pelo menos satisfação para os conterrâneos dele. Vou tentar novamente. Se ele não vir, iremos fazer uma audiência pública com todos os vereadores da Câmara, promotor, juiz, polícia militar, polícia civil, porque a população não suporta mais. Esse final de semana entraram num supermercado aqui próximo, aqui na região da Câmara Municipal, roubaram todo o dinheiro do supermercado e todos os clientes que estavam dentro do supermercado, todos, de carteira, relógio, corrente, tudo que tinha dos clientes que estavam no supermercado comprando, roubaram, fora o dinheiro do supermercado. Então, acho que não suporta mais, porque o secretário de Segurança Pública só fica em Goiânia, Anápolis, Goiânia, andando de helicóptero. O povo não suporta mais. Não estou falando mal de Marcondes, porque eu acho que eu tenho direito de falar, que eu apoio ele desde 98. Um dos que tem direito de falar aqui é eu. Eu sou um dos que tem direito de falar, de cobrar, porque apoio ele desde 98, só não votei nele para deputado estadual e federal. O resto eu votei em tudo, e apoiei em tudo, e pedi voto, tudo. Então acho que eu tenho direito de cobrar. Vou fazer, vou convocar de novo, vou pedir de novo na agenda extensa do secretário de Segurança Pública, que a agenda dele é muito apertada, ver se ele pode vir em Rio Verde, dar pelo menos satisfação para os conterrâneos dele, porque o povo de Rio Verde não suporta mais tanta violência, e vou deixar aqui uma palavra aqui para cada vereador. O povo está batendo em nós. Em nós está apanhando também. Que nós não tomamos providência, é todos, os 21. Não é só o Irã, não é só o Anazão, não é só o Idelso, é os 21 que está apanhando, que não toma providência. Então vamos movimentar a Câmara, fazer a nossa parte. Inclusive ontem à noite eu fui cobrado, eu disse no nome de todos os 21 vereadores, que nós cobramos muito, mas nós não temos o poder da caneta, que isso é questão do Estado, isso é questão do governador do Estado, o governador Marcondes, é obrigação dele, que nós cobramos. Então vamos fazer uma audiência e vamos convidar o secretário de Segurança Pública, ver se na agenda dele ele pode, pelo menos, dar satisfação para os conterrâneos dele, que esse disse Rio Verdense. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, entendo as palavras do senhor presidente, e dou total apoio, senhor presidente, porque esse final de semana nós estivemos aí na reunião do deputado federal Euler, no Maurício Arantes, conversando com a população. Tivemos no Gameleira também, conversando com a população teve a oportunidade de fazer perguntas ao deputado, e a maioria das perguntas são relacionadas à segurança pública. Segurança pública. E o trem está feio, senhor presidente, igual o senhor falou do supermercado aí, foi assaltado, no bairro Popular também foi assaltado lá o supermercado Ideal, ladrão entrou, chegou, fez refém em todo mundo, levou o dinheiro do caixa, levou os trem do ladrão, né? Foi assaltado 2 vezes no mesmo dia, e esse ladrão foi embora, chegou mais tarde, foi outro, eles falam noiado, chegou noiado lá e assaltou todo mundo também. Então nós já fizemos, tanto da parte da Câmara Municipal, como da parte do deputado federal, nós fomos também, juntamente ao secretário de Segurança, ele nos prontificou para que fizesse essa audiência pública, mas até agora não deu em nada não. Mas então vamos cobrar também, né, juntar os políticos de Rio Verde. Eu acho que nessa hora tem que deixar questão de partido, tem que deixar questão de candidatura a prefeito, tem que juntar todas as forças, deputado federal, deputado estadual, prefeito, a Câmara, e fazer uma reunião com a população aqui e a partidária para resolver um problema. Nós temos autoridade aqui, temos força política no município, vamos deixar de lado a eleição do prefeito e vamos juntos
Todos pela população rioverdense, senhor presidente. Pelas palavras, senhor presidente. Só põe em votação aqui o propositura do líder do governador Marconi na Câmara aqui, vereador Casagrande, que pede que seja votado um requerimento de autoria dele, do vereador Celso, com urgência, preferência e destaque. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pelas palavras, presidente. Pela ordem, pediu a palavra, vereador. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, poder assinar embaixo, né, o que Vossa Excelência disse aí no seu pronunciamento. E com certeza, senhor presidente, eu acho que é o momento de mobilizar todas as forças políticas. E tanto nosso deputado estadual, nosso deputado federal, prefeito, vereadores, eu não tenho dúvida que todo mundo está imbuído com esse objetivo, com esse pensamento, de tentar fazer com que a gente consiga, se não resolver, pelo menos sanar um pouco do problema, né, da falta de segurança que tem na nossa cidade. E nessa deixa, senhor presidente, eu até gostaria de tomar liberdade e pedir ao nobre colega, né, nosso amigo vereador Manuel Pereira e a nossa colega vereadora Maria José, que são membros do PSDB, que de repente eles possam estar interferindo juntamente com o governador Marconi Perillo, para que o governador peça que o secretário de Segurança, secretário José Eliton, irá atenda Rio Verde, que volta as atenções para Rio Verde, que dá uma atenção especial em Rio Verde, para que nós possamos, todos nós políticos, juntamente com a comunidade, juntamente com o segmento organizado, ver se a gente consiga mobilizar para que a gente possa resolver essa questão da falta de segurança na nossa cidade, que está cada vez mais nas nossas famílias, no comércio, enfim, a nossa segurança, a nossa população, realmente ela está à mercê da segurança, senhor presidente. Pela ordem, senhor Pela ordem. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Idelcio, estava esperando tem muito tempo. Senhor presidente, pedi a palavra para apresentar o requerimento. Requerimento verbal, senhor presidente. Há bochichos, conversações que o AMT está querendo instalar a área verde no bairro Popular. Então, enviar esse requerimento para que, se eles tiverem com esse projeto, que seja feito várias audiências públicas naquela região. Por quê? Porque há poucos dias, senhor presidente, houve vários comentários lá falando que o vereador não participou, os empresários insatisfeitos, senhor presidente, com aquelas marcação das ruas ali. Então, que faça e comunique esta casa também, porque nós somos representantes do povo, para que nós possamos estar presente lá. Que não faça assim como essa outra da área verde, que nós trouxemos eles aqui nesta casa aqui, ficamos acordados que eles iam ter 10 minutos de tolerância e não é nada, né? É 5. Então, que faça essas audiências públicas em vários locais lá, para que o povo possa estar, os comerciantes e o povo em geral, que necessita dessas áreas lá, do espaço para fazer suas compras, e que seja feita essas audiências públicas, senhor presidente. Na oportunidade também, eu quero comentar um pouco aqui sobre o requerimento do novo colega vereador Elici Perpétuo, quando fala-se das câmaras. Então, espero que não vai esperar passar o período da eleição para que essas multas venham cair em cima da população. Muito obrigado. Pela ordem. Eu vou dar, aproveitando as palavras do vereador Idelcio, eu vou dar minha opinião. Eu acho que agora não é hora disso. Pela crise que está passando o país, pela crise que está passando em Rio Verde, acho que não é hora de implementar. É uma opinião minha, e eu falo e vou falar, e a opinião é minha, do vereador Irã. Não é hora disso, pela crise que está passando, pela crise que o nosso município está passando, pela crise que os comerciantes do bairro Popular estão passando. Não é hora disso, não. Vamos esperar baixar a poeira, depois, no outro momento oportuno, entra com essa área verde. Não é hora, não. Já implantou no centro, já está bom. Acho que no bairro Popular agora não é hora disso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O vereador Lucival estava esperando. Senhor presidente, cumprimentar a mesa na pessoa de Vossa Excelência e os pares da casa, a imprensa, por presente, e me inscrever em assuntos parlamentares, senhor presidente.
Está escrito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria até de estar opinando, em primeiro lugar, ouvindo com atenção, quando o líder de governo pediu ajuda importante do vereador Manuel Pereira e da vereadora Maria José, que são do PSDB, para sensibilizar, né, para que o governador Marconi Perillo atenda, né, justamente quanto à violência em Rio Verde. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, o que está acontecendo. Se o líder de governo tem o prefeito e o deputado estadual, que são autoridades muito, né, acima dos vereadores que somos nós, então eu entendo que ele está do lado de quem pode mesmo convocar o governador. Agora, vamos unir força? Vamos, mas não é agora, porque sabe que o governador não vai atender, ficar jogando um e outro na fogueira. Eu já disse, o governador está pouco lixando para vereadores aqui, sabe? Agora pedir, colocar toda a responsabilidade do Manuel Pereira e na vereadora Maria José, olha, pelo amor de Deus, ele não atende o prefeito, do qual ele é líder. Ele é uma autoridade dentro da Câmara, é líder de governo. Se ele não atende o prefeito e nem o deputado estadual, porque todos nós queremos que o governo volte o olhar para a segurança pública em Rio Verde. E aí, senhor presidente, eu gostaria até de me colocar na condição de madrinha dessa escritura, né? Porque tem tanto pais, agora quem sabe falta uma madrinha, né? Porque cada um é o pai das escrituras do céu azul. E gostaria de dizer que quem sabe se eu sou de acordo que esse pedido também encaminhado ao governador, esse requerimento, fosse votado também em caráter de urgência. Por que foi votado em caráter de urgência? Só a escritura. Quem sabe chegando os dois requerimentos ao mesmo tempo na mão do governador, ele atende. Um é a escritura e o outro é justamente vir ouvir e dar decisão do que vai fazer com a violência que assola a nossa cidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, nós vereadores, Lúcia Batista, mas gosta de fazer movimento, hein, senhor presidente? Eu fui bem claro. Ela faz uma tempestade, ela faz um desvio, mas gosta de fazer uma curva na palavra, senhor presidente. Eu falei que todas as autoridades políticas e entidade constituída, segmento organizado, para que se mobilizem em prol de tentar solucionar o problema da segurança em Rio Verde. É o prefeito, e eu disse, nobre vereador, nobre vereador Lúcia Batista, eu disse ao prefeito, ao deputado estadual, deputado federal Yuri Cruvinel, Lissau Vieira, Juraci Martins e nós vereadores. O que nós colocamos foi que o vereador Manuel Pereira e a vereadora Maria José, eles são do PSDB, que de repente eles podem ter acesso ao governador e pedir e solicitar para que o secretário de segurança que ele atenda Rio Verde. Foi isso que nós colocamos. Agora, quando se coloca as coisas, a nova vereadora Lúcia Batista tenta fazer um movimento em cima disso, desnecessário. O objetivo da fala não é fazer movimento, é comentários em cima de uma realidade, que acho desnecessário o comentário que a nova vereadora fez da forma que ela colocou. É óbvio que o prefeito também, ele tem a sua dedicação, ele tem que correr atrás, ele tem que dedicar, o deputado estadual, o deputado federal, né, todos nós vereadores nós temos que mobilizar, até porque nós somos representando o povo. Então acho que foi isso que eu coloquei, não, vereador. Acho que Vossa Excelência ou interpretou errado, ou então realmente gosta de fazer movimento onde não tem necessidade. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Nazão. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com a presença. Senhor presidente, o vereador Alessi Casagrande pediu esse requerimento aí, é de grande importância, porque, senhor presidente, já tem essas câmaras aí, foi feita para segurança pública, foi feita para a população. Agora, essas câmaras vêm para multar a população mais, depois de uma crise igual o país está passando, eu acho que isso é um absurdo que está acontecendo, senhor presidente, concordo plenamente com ele. Nós já temos o AMT, os agentes da AMT, senhor presidente, que faz esse trabalho. Agora as câmaras... Que é o velho guerreiro. Né, senhor presidente? Então é uma coisa que o povo não está acontecendo, não. Tem que parar com isso aí e é de muita importância esse requerimento aí. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Senhor presidente, pedi pela ordem, a fim de cumprimentá-lo,
Cumprimentar a mesa, os nobres colegas, o público assistente, os internautas e as pessoas que hoje nos prestigiam com a sua presença aqui nessa Casa de Leis. Gostaria que fosse registrado em ata a presença do Marcos Donizete, que é do Instituto IPES, Instituto de Pesquisa, e diga de passagem, um dos institutos mais sérios do estado de Goiás, com muita responsabilidade. Senhor presidente, além disso, me inscrever em assuntos parlamentares, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Nilton. Presidente, pedir pela ordem, cumprimentar a mesa, os nobres colegas, a imprensa. Senhor presidente, aproveitando aí, pediu o nobre colega Casa Grande para nós fazer uma emenda também nesse projeto dele aí da escritura, para pedir o prefeito para entregar os lotes do servidor público, que já vem se arrastando há muitos anos aí, ó, que lá está um matagal danado. O prefeito nunca entrega aqui lá, já foi compro, foi pago aquela área, senhor presidente. Nós, vereador, acho que nós deveríamos empenhar, todos nós, para pedir o prefeito para entregar aquela área que foi destinada aos funcionários públicos, entendeu? Se tiver já entregado aquele terreno lá, muitos funcionários já tinham construído a sua casa ali, já tinham saído do aluguel, viu, senhor presidente? Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedir pela ordem para cumprimentar a mesa diretiva, cumprimentar o senhor, cumprimentar os pares da casa, o público presente, os internautas, a imprensa presente. Senhor presidente, o ano passado, em dezembro, eu liguei para o diretor José Carlos Pimenta, para ele que marcasse uma audiência, que nós, os 4 vereadores, Idelso, Luciano, Luiz e Oreste, queríamos falar ter uma audiência com o governador. E aí eu liguei em dezembro, ele me retornou em fevereiro, ele me retornou em janeiro, falando que ele ia atender nós em fevereiro. E nós chegamos lá em fevereiro, atendeu nós um rapaz que eu não conheço, não sei qual que é a função dele lá, assim atendeu nós com o maior descaso, então disse que o governador não podia atender nós, que ele tinha outro compromisso, e realmente, a partir desse dia, eu descrencei com o nosso governador. Realmente, ele tem um descaso muito grande pela nossa cidade, nós levamos requerimento para ele assinar na reforma do colégio Frederico Jaime, levamos requerimento da escola Cunha Basto, que derrubou a escola Cunha Basto, nunca mais ergueu a escola, e aí esse rapaz, ela assinou para nós o requerimento, resolveu nada. Então eu acredito que esse governador não tem compromisso com a nossa cidade mesmo, não. Senhor presidente, outra coisa, eu vejo aqui os pares da casa falar sobre segurança. Falar sobre segurança é chover no molhado. E eu quero me inscrever em assuntos parlamentares, porque em assuntos parlamentares eu vou falar sobre a segurança da nossa cidade, porque realmente está uma vergonha. Mas não é porque a nossa polícia não trabalha, a nossa polícia trabalha, mas não adianta. Então, senhor presidente, a questão da segurança da nossa cidade realmente está preocupando muito, mas muito mesmo. Sábado, eu estava ouvindo um programa de rádio, teve mais de 10 roubos simultaneamente. Então agora nós aqui não tem só 3, 4 ladrão roubando, não. Tem mais de 20 ladrão roubando simultaneamente. Então é uma coisa que preocupa muito a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Gostaria de convocar a vereadora Náudia para assumir a presidência. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Não, porque eu não escrevi, vou escrever. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor Pela ordem, senhora presidenta. Pela ordem, senhor presidente. 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 Pela ordem, vereador. Pela ordem, vereador Luiz. Só, presidente, só para confirmar, quero me inscrever em assuntos parlamentares. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhora presidenta, só para poder fazer uma correção aqui, eu acho que, salvo engano, o nobre colega vereador Nilton, acho que ele se equivocou. Se eu não estiver enganado, ele cobrou aí a limpeza dos lotes lá dos servidores públicos, dos funcionários. Informar a Vossa Excelência que lá está limpinho, limpíssimo.
Inclusive, para limpar mais do que aquilo lá, só se for varrer aquilo lá, senhor presidente. Inclusive, já está sendo todo feito um trabalho lá de demarcação, né, e ajeitando a documentação para que possa ser entregue para os servidores. Então, de forma que esse processo de limpeza já foi feito, já está fazendo um processo de demarcação, né, já está terminando de regulamentar a documentação para que, em breve, né, todos os servidores contemplados possam estar pegando aí aquilo que lhe é de direito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhora presidenta. Pela ordem, vereador Lucivaldo. Nobre presidente, eu pedi pela ordem justamente para alertar os funcionários públicos, né, que eu imaginei que a administração não iria usar mais um artifício, mas o líder de governo acabou de falar aí, senhor presidente. E essa promessa de distribuição dos lotes aos funcionários públicos é do primeiro mandato, senhor presidente. Nós já verificamos, não existe projeto de loteamento naquela área, porque precisa de toda uma infraestrutura, nós sabemos disso, né? Água, energia, esgoto, asfalto, e começaram assim, nobre presidente, fazer uma roçagem lá, com certeza mais uma das obras eleitoreiras, nobre líder de governo. Os funcionários públicos já estão vacinados, já estão atentos a isso aí, e não vão acreditar mais nessa promessa aí, que não existe projeto, não existe tempo hábil, não existe recurso financeiro para as coisas básicas da prefeitura, da saúde. Nós estamos vendo aí uma falta enorme de medicamentos, cirurgias eletivas, enfim, não adianta fazer essa promessa, líder de governo, que nós sabemos que a administração não vai entregar, não vai realizar. Pela ordem. Pela ordem, vereador Anásio Ayrton. Senhor presidente, é para mim escrever em assuntos parlamentares. Está inscrito. Pela ordem. Presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia Batista. Senhor presidente, só até para contribuir, eu quero dizer que quem primeiro correu, né, pois essa lei que foi, essa área foi adquirida no primeiro mandato do doutor Juraci, para fazer, né, justiça, quem correu atrás dessas áreas foram eu, o Paulo Henrique, Leilton, Lucivaldo, né, descobrimos a área, descobrimos que era cedido para segundo plantando soja, os 43 alqueires, a área do doutor Sebastião, né? E isso naquela época, muitos ainda estavam com juízo bom. Depois que viraram o juízo, né? Aí restou só nós. Mas, na verdade, eu peguei, procede, o vereador Nil tinha preocupação, porque eu peguei na prefeitura, inclusive, os loteamentos que estão autorizados, ele não está autorizado. E um loteamento, para ser distribuído, ele tem que ter infraestrutura, rede, água, saneamento, esgoto, asfalto, e não tem. Entendo que ele não vai ser, isso não vai ser agilizado em tempo hábil, mas com certeza os tickets da entrega, sabe, desses lotes devem estar prontos já. Agora o servidor tem que ficar atento. Mas com certeza isso vai acontecer na próxima administração, porque quem levou 6 anos com a área compra, que era o mais caro, e não teve prioridade, né, agora eu quero crer que não vai acontecer, porque nós já estamos no período pré-eleitoral. Senhor presidente, gostaria também, só concluindo, dizer ao líder de governo que se nas minhas falas eu faço curva, a dele ele faz um redemoinho, que não explica. Obrigado. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Bom dia a todos os nobres colegas vereadores. Eu preciso só corrigir a vereadora Lúcia Batista quando ela disse que a gente estava com juízo bom. E eu acho que eu estava com o juízo todo atrapalhado naquela época, vereador. Correndo risco de tomar tiro, você sabe todas as denúncias que a gente fez. E graças a ela, graças ao nosso trabalho, vereadora, que o poder público tomou ciência. Hoje você pode ir lá, pode ver que não tem nada mais na área, não acontece isso mais, e agora o líder de governo se comprometeu, já trazendo a informação que o loteamento dos funcionários públicos serão entregues, já com toda a infraestrutura oferecida. Obrigado. Pela ordem, presidente.
Esgotada a pauta, não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras. Pela ordem, respeitar, senhor presidente, que eu estou meia hora pedindo pela ordem aqui do lado, só não olha a esquerda. E eu também. Tem que respeitar o parlamentar que está aqui. Senhores e senhoras, imprensa, público em geral, convocando a próxima sessão para amanhã, dia 10 de março, às 9 horas da manhã de 2016, no Palácio Turival Nascimento, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada.